No mês de julho, muita gente sai de férias, mas as contas não param de chegar. Será que é possível negociar o pagamento? Vamos conversar com a Silvia Arantes, ela que explica mais pra gente. E aí, Silvia, o que dá para fazer com esses contratos? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Sim, dá para negociar aí, principalmente consumidores que vão ficar mais de 30 dias aí de férias fora de casa, pode negociar aí ou suspender o serviço por um período aí, e esses serviços incluem, por exemplo, TV a cabo, internet, telefone fixo, entre outros. Esse serviço aí é garantido pela resolução 477 da Anatel. Mas além desses serviços, outra dúvida muito comum durante o período de férias aí é em relação à pensão alimentícia, que se deve ser paga integralmente ou não. E para falar melhor a respeito desse assunto, eu vou conversar agora com a Daniela Faria, especialista em direito de família. Boa tarde, doutora Daniela. Como fica essa situação da pensão alimentícia no período de férias? Boa tarde a todos. Uma dúvida muito recorrente que surge nos escritórios de advogados que atuam na área de direito de família nesse período de férias é quem o devedor procura os advogados para perguntar alguns esclarecimentos. Por exemplo, eu sou obrigada a pagar a pensão alimentícia, mesmo estando no período de férias, em que às vezes tem aquela divisão ali do período com o pai e a mãe, 15 dias fica na casa do pai, 15 dias fica na casa da mãe. Eu já tenho um rateio aí de despesas da casa da mãe, a criança está na minha casa e eu ainda tenho que pagar, né, proporcionalmente água e energia, tudo em dobro. Sim, no período de férias, independente de ser esse período de férias, aquele que tem a obrigação com o pagamento da pensão alimentícia, ela tem que ser criteriosamente paga, independente de ser férias ou não. Outra dúvida comum em relação à viagem das crianças. Como fica essa situação quando existem pais separados, situação de pais separados? Também é uma dúvida frequente nesse período de férias, né? Quando um dos pais quer viajar com uma criança e o outro pai, por exemplo, às vezes não concorda. É importante esclarecer que se os pais possuem ali uma guarda compartilhada, os direitos e os deveres e também as obrigações são de forma compartilhada. Então, qualquer viagem somente pode ocorrer com a autorização do pai ou da mãe, né? Não pode viajar sem a autorização dos pais. Em relação à questão da pensão, principalmente se ela for homologada aí na justiça, definitivamente não pode pagar metade de qualquer coisa, principalmente se estiver na justiça? Isso, uma excelente pergunta. Aqui nós estamos falando principalmente de decisões que são homologadas perante o judiciário. Quando não tem nenhuma decisão, nenhum processo judicial envolvendo aquela situação, os pais são amigos, então resolvem todos esses conflitos aí consensualmente, então um acordo mediante um acordo, uma negociação ali, você pode resolver todas essas questões. Aqui nós estamos falando de quando tem um processo judicial e aquela decisão que teve naquele processo, ela tem que ser cumprida. Se o juiz estabeleceu um valor, o valor tem que ser pago. Se o juiz estabeleceu ali a guarda compartilhada, aquela guarda tem que ser compartilhada mesmo. Então, todas as viagens têm que ser autorizadas pelo pai ou pela mãe. Obrigada pelas informações, boa tarde. Renata, então fica as dicas aí da advogada quando a gente fala sobre pensão alimentícia, principalmente em questão judicial. Em relação àqueles serviços que eu citei no início do ao vivo aí, uma orientação. Os serviços podem ser suspensos de 30 dias e no máximo 120 dias. Depende do contrato com a empresa aí que o consumidor contratou o serviço. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pela participação e boa tarde, Silvia. Boa tarde e até amanhã.